Agora a gente vai falar sobre câncer de próstata. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Rafael Moreira, que é urologista. Tudo bem, doutor? Bom dia. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer foi todo meu. Agradeço o espaço da Rede TV e a você, Jaqueline, a oportunidade de falar de um assunto tão importante hoje em dia, né? Sem que é sobre o dúvida. câncer de próstata. Olha, a gente está comemorando, vou colocar assim, né? Agora o Novembro Azul. A gente teve o Outubro Rosa, falando sobre o cuidado com o câncer de mama, falando sobre prevenção, falando de mulheres, e agora a gente também está cuidando dos homens. É importante essa iniciativa, não é? Com certeza. Em apoio com a Sociedade Brasileira de Urologia, né? O Novembro Azul vem justamente para isso, né? São campanhas voltadas para a conscientização masculina a procurar o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Que é uma doença que realmente é muito prevalente hoje no Brasil. Né? E o Novembro Azul vem para ajudar essa conscientização cada vez mais precoce. Doutor, a primeira pergunta que eu queria fazer é qualquer tipo de câncer, porque às vezes a gente pensa que alguns cânceres são mais fáceis de tratar, outros são mais difíceis, mas qualquer câncer pode levar à morte, não é verdade? Com certeza, com certeza. Inclusive o câncer de próstata, principalmente se for um câncer diagnosticado muito tardiamente, né? E nós vamos comentar a respeito mais pra frente, o câncer de próstata é um tumor que nas fases iniciais não dá sintomas. A pessoa não sente... Então explica pra gente como é que é. Como é que é o câncer de próstata? No começo a pessoa pode não sentir nada. Absolutamente nada. Durante quanto tempo, mais ou menos? Os primeiros meses, talvez? Isso, não tem tempo assim estabelecido para quando ele vai apresentar sintomas. Mas a grande parte dos pacientes no período inicial do câncer não sente absolutamente nada. Por isso que precisa procurar um urologista para fazer o diagnóstico precoce. A partir de quantos anos todos os homens deveriam procurar um urologista? Olha, Jaqueline, isso aí é uma pergunta fundamental, né? A partir dos 50 anos de idade, todo homem precisa procurar urologista para fazer a sua rotina de próstata, né? Se você tem uma história familiar de câncer de próstata, por exemplo, a gente começa geralmente 5 anos antes, a partir dos 45 anos. Então, você com 50 anos ou mais, por favor, procure o seu urologista para a gente começar a fazer essa investigação. Doutor, podem haver casos de pessoa com esse tipo de câncer com menos de 45 anos? Isso pode acontecer ou é raro? Olha, é um pouco mais raro, mas realmente pode sim acontecer. Não é o original, né? O que a gente observa no dia a dia, na nossa clínica diária, mas existem casos sim de cânceres, principalmente com história familiar. Doutor, o que pode influenciar para o câncer? Eu queria perguntar se é hereditário, se alguma atividade, algo que a pessoa faça pode contribuir para o câncer de próstata, ou a gente ainda não sabe sobre isso? Olha, tem muito estudo ainda acontecendo, né, sobre a etiologia do câncer de próstata, né? A gente sabe que existem fatores genéticos, né? Tanto é que existem famílias inteiras, por exemplo, que têm câncer de próstata, o avô, o pai e o filho, né? Então, a parte genética, com certeza, ela está presente nisso daí. Esse é o nosso principal alvo, assim, de investigação, essa história familiar. A gente já tem certeza, né? Isso, que tem alguma coisa a ver, né? Então, o que a gente observa realmente a parte genética é importante. Outro detalhe é que a população ela está envelhecendo mais, né? A gente observa que a expectativa de vida da população brasileira aumentou, né? Então, consequentemente, se a gente tem uma maior idade, aparecem mais doenças crônicas, né? Como doenças cardiovasculares, inclusive os cânceres também, como o câncer de próstata. Eu estava dividindo aqui com o doutor, fora do ar, até falando a respeito do meu avô, João, que venceu agora recentemente um câncer e lógico que teve todo o cuidado e tudo mais, agora tem que continuar fazendo todo o tratamento, né? O acompanhamento. Mas assim, a gente percebe que foi um sucesso o tratamento, se cuidou direitinho, fez o que precisou fazer. Eu queria que o senhor falasse para nós qual que é a importância da pessoa contribuir, porque os homens fogem do médico, doutor. E a gente viu uma pesquisa recentemente, até semana passada a gente passou aqui no programa, falando o tanto que os homens protelam procurar um médico. O senhor percebe isso no consultório, no dia a dia? Olha, infelizmente, a gente ainda percebe um pouco de receio do homem procurar urologista. Mas isso vem mudando, viu? Já está melhorando. Isso, graças a Deus a gente tem uma maior conscientização, uma grande, vamos dizer assim, auxiliadora nisso tudo, é a própria parceira que leva o homem, às vezes vai na consulta com ele, doutor, eu trouxe o meu esposo aqui pra gente fazer a rotina de próstata dele. Olha, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Então a gente observa essa maior conscientização, né? Não precisa procurar, gente. A partir dos 50 anos, não esqueça, uma vez por ano não custa nada, né? A fazer um simples exame de sangue, que nós chamamos PSA, e um exame de toque, né? Uma coisa simples, rápida, não dói, né? E pode salvar a sua vida. Os homens ainda têm receio com o exame de toque. O senhor percebe que isso ainda existe, doutor? Ou os homens já conseguiram vencer esse receio que eles tinham com o exame de toque? Olha, isso é uma batalha diária, né? A gente tem medo de doer?
Tem medo por causa da questão da masculinidade? Tudo isso acontece ainda, né, doutor? Tudo isso acontece, mas vem diminuindo, ainda bem, né? Tá melhorando. Tá melhorando. A gente espera que melhore mais. As esposas fazem, arrastam os maridos e dá tudo certo, né, doutor? É a nossa grande auxiliadora. Agora, uma pergunta que eu acho que é principal e excelente pra gente fazer, até aproveitando isso que o doutor acaba de falar, da importância de você procurar o seu médico, é a detecção precoce faz muita diferença no tratamento, no resultado eficaz do câncer, do tratamento do câncer? Com certeza, Jaqueline. O que a gente observa é que pacientes que têm o diagnóstico precoce do câncer de próstata e são submetidos à cirurgia curativa, a chance de cura é de quase 90%. 90% a 95%. Então é muito alto, né? Então a chance desse paciente ficar curado do câncer de próstata está aí, no diagnóstico precoce. Então, por isso que é importante. Importantíssimo, não perde tempo, procura ajuda do seu médico. Eu queria que o senhor falasse para nós dos sintomas. O senhor já falou que no começo é praticamente assintomática, né? No começo desse tumor. Mas depois, passado um tempo, o que o paciente, o que o homem pode sentir, doutor? Ele sente dores, incômodo, dificuldade para urinar? Explica para nós. Sim. Só lembrar que a próstata, ela é uma glândula, né? Ela fica logo abaixo da bexiga e ela circunda a porção inicial da uretra. Então, você tem um crescimento tumoral da próstata, por exemplo, pode ter dificuldade, por exemplo, para fazer xixi, né? Às vezes a próstata cresce bastante, pode comprimir o reto e ter dificuldade para evacuar, por exemplo. Isso são sinais gravíssimos já de diagnóstico avançado do câncer de próstata, né? Então, a gente não pode esperar para chegar nesses sintomas para procurar o seu médico. Por isso que tem que sempre procurar antes. Doutor, eu vou perguntar já sobre tratamento, mas uma pergunta que os homens, uma curiosidade que os homens têm, dificilmente eles fazem essa pergunta, acho que eles têm coragem de perguntar isso para o médico, é se tem perigo desse homem que teve câncer de próstata ter impotência sexual. Isso acontece, doutor? Pode acontecer? Olha, não devido à presença em si do tumor. É claro que nos estados avançados, sim, né? Mas o que a gente observa depois do tratamento, né, do câncer de próstata, no caso, o tratamento curativo pela cirurgia, uma das complicações realmente é a impotência sexual, né? É uma certa porcentagem dos casos, né? Quase a metade dos pacientes às vezes podem evoluir para impotência no pós-operatório. Tem tratamento para isso depois, né, doutor? Com certeza. E também não são todos os casos. Aliás, eu queria que o senhor falasse para nós de tratamento. Então, quais as possibilidades de tratamento de uma pessoa que está com câncer de próstata? Olha, o tratamento curativo do câncer de próstata, ele envolve duas modalidades principalmente, né? Nós temos a radioterapia. A radioterapia, ela usa uma radiação ionizante para destruir as células tumorais, né? E existe o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, que é o que a gente opta por fazer, que tem um dos melhores resultados, né? Ele pode ser feito de três maneiras principais. A via aberta, que é a cirurgia de corte, né? Que é um método convencional, e mais recentemente, né? Mais atualmente no caso, a cirurgia videolaparoscópica, que são por pequenos furinhos, a gente consegue remover integralmente a próstata, e a cirurgia robótica, que também usa essas técnicas minimamente invasivas para o tratamento do câncer. No caso de tratamentos como radioterapia, eles podem ser complementares ao tratamento cirúrgico ou não? A pessoa faz cirurgia, provavelmente ela não precisa de radioterapia depois. No caso de uma recidiva tumoral, que a gente chama de recidiva bioquímica, algumas células tumorais podem proliferar no sítio cirúrgico. Às vezes você pode precisar complementar com uma radioterapia, por exemplo. Pode acontecer também. Isso pode acontecer. Químio não é utilizada nesse caso ou pode ser também, doutor? A quimioterapia, ela é usada para casos um pouco mais avançados, né? Onde a gente tem recidiva do câncer. Quando ele se torna hormônio refratário, você pode lançar mão da quimioterapia. Tá? Doutor, eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, então. Então, primeira coisa, eu acho que todos os homens têm que pensar, todo ano, a partir dos 50 anos de idade, tem que passar no urologista, não é verdade, doutor? Não, com certeza. Isso aí é o foco principal, né? Que eu gostaria que a população guardasse isso, né? Esposas, levem seus maridos para consulta com o urologista. Todo ano, a partir dos 50 anos, sim. Precisa procurar o seu urologista para fazer esse exame simples, que é o exame de toque e o exame de PSA. Gente, com isso a gente consegue diminuir a mortalidade do câncer e aumentar o diagnóstico precoce. Doutora, a gente tem uma ideia de porcentagem que a gente possa dar para as pessoas que procuram precocemente? É muito mais fácil a pessoa se curar de um câncer quando ela procura precocemente ajuda? Não, com certeza. Tanto o diagnóstico precoce, ele é mais fácil com o PSA e o exame de toque. Quando você agrega aos dois exames juntos, a chance de você deixar escapar um tumor é menor que 5%.
olha só a importância dos dois exames em conjuntos, né? Muitos homens têm dúvida assim, poxa, doutor Rafael, será que só o exame de sangue não funciona? Por que não fazer só o exame de sangue? Não, gente, só o exame de PSA, ele pode falhar em 20% dos casos. Então, se você faz o exame de toque, aí tem mais 15% de cobertura, isso, digamos assim, exatamente. né, então, a chance de você deixar escapar um tumor é menos que 5%. Importante, então, fazer os dois exames. Doutor, outra pergunta dos homens para encerrar o nosso bate-papo é, na primeira consulta já vai ter que fazer o exame de toque? Já vai ter que fazer todos os exames ou não necessariamente? Ele pode ir, conhecer o médico, conversar, esclarecer as dúvidas, marcar uma próxima consulta? Qual que é a orientação nesse caso? Olha, não tem um protocolo bem definido. Geralmente, nas primeiras consultas, né, a urologista opta por fazer, sim, já o exame de toque, né? Mas pode ser feito no retorno também, não tem um protocolo muito bem definido. Como as mulheres que às vezes vão ao ginecologista pela primeira vez não querem ser examinadas da primeira vez, pode acontecer na segunda, quer dizer, o médico também vai ter muito cuidado com isso, né? Com certeza. Tenha muito cuidado, a gente conversa bem com o paciente, explica sobre o exame, que é um exame rápido, é um exame indolor e muito importante para a sua vida. Doutor, eu sei que eu já falei que ia finalizar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Eventos como esses que estão acontecendo, como o Novembro Azul e outras iniciativas que podem ser tomadas pelo governo, por urologistas e pela família, de fato, estão ajudando os homens a perderem a vergonha e procurarem o médico? O senhor acha que esses eventos estão ajudando a diminuir o câncer ou até a tratar o câncer de próstata precocemente? Olha, eu não tenho dúvida disso, né? Tanto é que a gente observa no próprio consultório, né? Os pacientes vêm atrás, procuram o médico, doutor, eu vim fazer a minha rotina. Então a gente observa que as pessoas vêm procurando mais para fazer essa rotina de próstata, né? Então eu não tenho dúvida que esse tipo de ação, tanto é que se repete a cada ano, com certeza vem para agregar valor nesse diagnóstico precoce e nos ajudar a batalhar contra esse tipo de tumor. Doutor, a última pergunta agora, sim, tem alguma coisa, as pessoas às vezes perguntam isso, que as pessoas possam fazer para diminuir a incidência ou a possibilidade de um câncer de próstata? Tem algum estudo científico que a gente possa falar, olha, isso é 100% verdade, se fizer isso pode diminuir o risco, ou ainda não existe nada 100%? Olha, o que a gente tem hoje, que uma vida saudável, alimentação saudável, com atividade física, tirar o tabagismo, né, o cigarro e a prevenção é aonde está a chave para a gente combater esse câncer que acomete muitos homens no Brasil, tá bom? Então, vida saudável e o diagnóstico precoce é o que a gente... Não tem erro. Muito obrigada, viu, doutor? Eu agradeço, muito obrigado. Olha só, eu vou passar, para quem quiser entrar em contato, o e-mail do nosso programa, você passa pra gente, a gente encaminha pro doutor se alguém tiver alguma dúvida, nosso programa @hittv.com.br. Doutor Rafael, mais uma vez, obrigada. Muito obrigado.